Pessoal, tudo bem com vocês? Queria falar um pouquinho com vocês a respeito da soberania de Deus. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo que tem vida foi criado por Deus. Nós, as suas criaturas, né? Porque Deus nos deu a oportunidade de sermos seus filhos, se quisermos. Então, a criatura se torna filho mediante a fé, né, no sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, mediante aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, Deus, Ele é soberano. Ele manda em tudo, Ele coordena tudo, Ele age em tudo. E temos que temer a Deus, porque diante do Senhor nós não somos nada, nós somos pó diante de Deus. Então nós temos que temer esse Deus. E a gente vê tantas pessoas falando coisas absurdas a respeito de um Deus que não tiveram o prazer de ter intimidade, sabe? De conhecer, eu não estou falando conhecimento físico, não, com esses olhos físico, não. Eu estou falando conhecimento espiritual. Porque quando nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. E quando nos aproximamos cada vez mais, nós vamos conhecendo a Deus espiritualmente. Nós vamos sentindo Deus espiritualmente. Então, todo aquele que é servo do Senhor verdadeiramente tem intimidade com Deus. Conhece a Deus, sente Deus. Sabe que é verdadeiro esse Deus, sabe? Então, assim, eu vejo muitas pessoas falando a respeito de Deus como se fosse nada, sabe? Como se fosse um ser humano qualquer, ou como se fosse uma pessoa que não tivesse importância. Gente, a gente tem que entender que Deus, Ele é enorme, que Deus, Ele é soberano, que Deus, Ele manda em tudo e em todos. Nós temos que respeitar esse Deus. Nós temos que ter temor desse Deus. Nós temos que entender que nós não somos nada. Nós temos que entender que até o fôlego que a gente respira vem dele. Eu não entendo como as pessoas não acreditam em Deus, se até o fôlego que a gente respira vem dele. Tudo vem dele, a vida vem dele. Então, como que essas pessoas andam, conversam, respiram, se não existisse Deus? Se não existisse Deus, não tinha vida, porque Deus é a vida. Deus é a vida. Então, eu vou estar lendo aqui em Judas 1, mais um livro da Bíblia, né? Eu vou estar lendo aqui em Judas 1, a respeito desse Deus soberano, que dá a vida e tira quando Ele quer.
Não é porque ele é mau, não. É porque o ser humano tem suas escolhas. O ser humano fala de alguém, coisas de alguém que não conhece, sabe? O ser humano mexe com coisas espirituais que não conhece. E aí, quando sofre as consequências, fala que Deus é mau. Então eu vou estar lendo em Judas agora, a partir do versículo 1. E queria que você prestasse bastante atenção nesses versículos e ver que em todos eles, se houve alguma coisa de ruim, foi por causa da desobediência, da ingratidão e da rebeldia do ser humano, que não se coloca no seu lugar como criatura e não reconhece a soberania de Deus. Vamos ler em Judas 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai, e que Jesus Cristo tem guardado em segurança. Que vocês possam receber mais e mais da misericórdia, da paz e do amor de Deus. Meus amigos queridos, eu estive planejando escrever-lhes a respeito da salvação que Deus nos deu. Porém, agora vejo que, em vez disso, devo escrever-lhes de outra coisa, insistindo com vocês para que defendam bravamente a fé que Deus, uma vez por todas, entregou ao seu povo. Digo isso porque alguns homens ímpios infiltraram-se entre vocês sem serem notados, dizendo que depois que nos tornamos cristãos, podemos andar como quisermos. Esses ímpios transformaram a graça de nosso Deus, e o destino de tais pessoas já está traçado há muito tempo, pois elas se voltaram contra o nosso único Mestre e Senhor, Jesus Cristo. Lembre-se desse fato que vocês já conhecem, que o Senhor salvou da terra do Egito uma nação inteira de pessoas, e depois matou cada uma delas que não confiou nele e não lhe obedeceu. E lembra vocês daqueles anjos que não ficaram dentro dos limites da autoridade concedidas a eles, mas que abandonaram sua própria morada? Deus os conserva acorrentados em prisões de escuridão, aguardando o juízo do grande dia. E não se esqueçam das cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, todas cheias de imoralidade de toda espécie, inclusive a paixão de homens por homens. Aquelas cidades foram destruídas pelo fogo e continuam a servir de advertência para nós de que existe o castigo do fogo eterno. E ainda assim, esses homens sonhadores continuam a viver vidas pecaminosas e imorais, desonrando seus próprios corpos, rejeitam aqueles que têm autoridade sobre eles, até mesmo escarnecendo dos gloriosos seres celestiais. O próprio Miguel, um dos anjos mais poderosos, quando estava discutindo com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a acusar ou zombar dele, mas simplesmente lhe disse que o Senhor o repreenda. Mas esses homens zombam e praguejam contra tudo que não compreendem, e como animais irracionais fazem tudo o que lhes dá vontade de fazer, e desse modo se corrompem. Ai deles, porque estão seguindo o exemplo de Caim, e como Balaão, eles fazem qualquer coisa na esperança de obter lucro, e foram destruídos na rebelião de Coré.
Quando esses homens se juntam a vocês nas festas fraternais da igreja, são manchas malignas no meio de vocês, dando escândalo, comendo gulosamente, empanturrando-se, sem se preocuparem com os outros. São pastores que cuidam de si mesmos. São como nuvens sem chuva que o vento carrega. São como árvores frutíferas no outono, sem nenhum fruto na ocasião da colheita. Não estão apenas mortos, mas duplamente mortos, pois foram arrancados com raízes e tudo. Tudo o que eles deixam atrás de si é vergonha e desonra, como a espuma suja deixada pelas ondas bravias do mar. Andam vagueando de um lado para o outro como estrelas errantes, mas adiante deles estão as densas trevas eternas que Deus preparou para eles. Enoque, que viveu há muito tempo, a 7ª geração depois de Adão, sabia a respeito desses homens e sobre eles disse o seguinte: eis que o Senhor virá acompanhado de milhares e milhares de seus santos, para trazer o juízo a todas as pessoas do mundo e convencer todos os perversos das coisas terríveis que fizeram em rebelião contra Deus, e revelar todas as palavras terríveis que esses pecadores ímpios disseram contra ele. Essas pessoas são exploradores constantes, eternos insatisfeitos, fazendo todo o mal que lhes dá vontade. São os exibicionistas espalhafatosos, e quando mostram interesse para com os outros é só para conseguir deles alguma coisa em retribuição. Queridos amigos, lembre-se de que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo profetizaram. Eles disseram a vocês: nos últimos tempos aparecerão escarnecedores, cujo único propósito na vida é deleitar-se em todas as formas de maldade que se possam imaginar. Eles provocam divisões entre vocês, amam os seus desejos pecaminosos da sua alma e não têm o Espírito de Deus morando neles. Mas vocês, queridos amigos, devem edificar as suas vidas firmemente sobre o alicerce da santíssima fé que vocês têm e devem orar no poder e na força do Espírito Santo. Continue vivendo no amor de Deus enquanto esperam pacientemente que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo lhe dará a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Salvem alguns arrebatando-os do fogo. E quanto aos outros, ajude-nos a encontrar o Senhor, sendo misericordioso com eles, mas tomem cuidado para que vocês mesmos não sejam arrastados para o mesmo pecado deles. Detestem qualquer vestígio do pecado deles, mesmo a sua roupa contaminada pelos seus desejos pecaminosos. Aquele que é poderoso para guardá-los de escorregar e cair e de levá-los perfeitos e sem pecado, a sua gloriosa presença, com vigorosas aclamações de alegria perpétua, aquele que é o único Deus que nos salva por meio do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, a Ele toda glória, todo o esplendor, majestade, todo o poder e autoridade que pertencem a Ele desde o princípio, agora e para todo sempre. Amém. Que essas palavras vocês possam prestar bastante atenção nessa leitura bíblica, que eu sei que Deus vai falar mais aos seus corações. E lembre-se, Deus é Senhor de tudo e de todos. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.